hoje eu entrevistei ele, Flávio Neves, contou a história dele todinho aqui, não foi? Foi bacana, foi legal, bem legal o papo. Vocês vão acompanhar agora um trechinho dessa entrevista. Quem é Flávio Neves e há quanto tempo você tá aqui na Nova Zelândia? Eu já tô aqui, eu acho que 2 anos e meio, então eu sou um negão da quebrada que tá aqui na Nova Zelândia, que não são muitos, né? E bem orgulhoso dessa minha história de estar aqui. E hoje tô trabalhando bem, tô bem estável aqui, graças a bastante esforço. E como é que foi que tudo isso começou? O que você fazia no Brasil? O que é que fez você querer vir pra cá? No Brasil eu estava trabalhando já na área de projetos, né? Eu trabalhava numa seguradora e aí na época eu tava com uma partner e a gente decidiu juntos e ela tinha vontade de vir para cá, mas tinha uma vontade grande de sair do Brasil e a gente decidiu largar tudo lá e vir para cá e eu não me arrependo, foi bem legal. E por que Nova Zelândia especificamente, Flávio? Olha, na época era uma ótima opção para fazer um mestrado, os valores não eram tão grandes como Inglaterra. Eu tinha muita vontade de fazer na Inglaterra, só que na Inglaterra, em Libra, nossa, a gente olhou também, mas muito caro. Muito caro. Mas então vocês escolheram a Nova Zelândia não porque era um destino dos sonhos, mas porque era o que era mais acessível ali naquele momento, juntando tudo. Juntando assim, tudo, o custo-benefício da Nova Zelândia é muito bom, muito bom. Antes de vir para cá, a gente tinha ido para Irlanda e a gente ficou um tempo na Irlanda fazendo intercâmbio, um mês de intercâmbio lá. E lá a gente viu que tinha muito brasileiro. Na Irlanda é mais barato. Eu cheguei a ver Irlanda também, mas eu não queria ir pra lá. Mas lá é barato você fazer inglês, só que tem muito brasileiro para você, a longo prazo. Não é um lugar de oportunidades, né? Você entra fácil, mas você não tem oportunidade de crescimento tanto ali. E dificilmente você vai ficar lá mais de 8 meses. Então, e a gente queria mesmo mudar de vida completamente. O que você fazia no Brasil antes? Eu era coordenador de planejamento e projetos na seguradora. Já tinha um emprego bacana? Já tinha um emprego muito bom lá, já tinha um emprego bem bacana. E aí foi bem assim, como de família humilde, o emprego bom lá já era o suficiente. Então foi um susto assim, bem grande. Imagina seus familiares, como foi assim, a aceitação deles? Porque justamente como você falou, nossa, ele já tá bem. Eu digo isso até porque a minha sogra, ela sempre falava muito isso. Nossa, a Rafaela, jornalista numa das principais TVs aqui do estado, o Herbert concursado, eles têm um apartamento, sabe? Tão bem, pra que vocês estão indo embora e pra tão longe? Pra que vai fazer isso? E foi assim a reação também? Como é que foi pra vocês? A reação foi... Alguns familiares a maioria ficaram assustados, né? Porque da família ninguém tinha feito isso, nunca tinha feito isso, então... eles ficaram assustados e não entenderam nada da decisão, mas apoiaram, claro, falaram, olha... Mas quando eu saí de lá, eu nunca falei pra eles que eu ia ficar a minha vida inteira aqui. Tá. Porque eu sempre fui falando a parte, porque mesmo que eu tivesse aos pouquinhos, porque... Eu tinha 6 meses de visto quando eu saí de lá, então, porque eu vim pra fazer inglês, então não era, eu não ia falar que ia ficar a vida inteira e voltasse 6 meses depois como... É até também uma segurança. Uma segurança, né, também pra você não se sentir mal depois. Sim, se não der certo e tal. Se não der certo, porque eu não dependia de mim ficar mais tempo aqui, dependia da questão migratória, com certeza. De visto e tal. Então... Eita, pega, tipo assim, oi mãe, vou ali ficar só 6 meses, se preocupa não, já tô voltando. Aí, 1 ano, 2 anos. Exatamente, aí vai ficando, e aí foi, porque claro, você tem que tentar ficar, mas você tem que estar preparado para voltar em 6 meses. Com certeza. Porque você tem o negócio da imigração aí que é... Você deixou alguma base lá, assim, profissionalmente falando, porta aberta, alguma coisa? Claro. Na minha empresa lá, saímos totalmente de porta aberta. Legal. E eles estavam abertos se eu tivesse que voltar por algum momento. Acho que agora já faz muito tempo que as pessoas mudam. Claro. Desculpa, você falou, eu não lembro, quanto tempo você tá aqui? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 1 ano a mais ou menos do que eu, né? Eu tô 1 ano e meio, quase 2. Eu já sou experiente.
Arrasou. Tá, e aí você chegou aqui. A gente sabe que vida de imigrante não é fácil. Você disse que passou um tempo na Irlanda, então você também já teve essa experiência da vida de Isso. imigrante anteriormente, né? O que é que você esperava para quando você chegasse aqui e se a expectativa foi suprida ou não? Na Irlanda foi totalmente diferente. Eu tinha emprego, fiquei minhas férias lá, é totalmente diferente de você vir pra cá sem emprego. É. Não é a mesma desespero coisa. de precisar. Então você não trabalhou na Irlanda. Não, você foi só fiquei- curtir, beber só- todas e tal. Era só pub, passei Top. em todos os pubs lá e fiz o curso de inglês de um mês lá, então Eu achei que você ia falar, eu fiz o curso de cachaça profissional. podia ter feito. Passei o St. Patrick's lá, entendeu? Foi muito legal. Ai, que delícia. Então foi outro tipo de viagem. Não tinha compromisso de ficar. Mas daí então foi sua primeira experiência com inglês, foi lá. Foi. Mas era inglês, tipo, básico, zerado. E lá também é muito difícil o accent deles lá, né? O sotaque. O que você acha, mais lá ou aqui? O acento, pra quem não entende nada, qualquer acento. Verdade, tá certo. O acento em inglês. Pra gente que não entende nada, qualquer coisa, pode ser americano, inglês. É verdade, tá britânico, certo. a gente não vai entender nada. Tá, aí chegou aqui. E aí, como é que foi? Aí aqui, quando a gente chega... Você veio pra estudar inglês e depois fazer um mestrado, não é isso? Isso. Mas a gente, nos nossos planejamentos, não eram bem assim, porque a maioria das pessoas que vêm pra cá, vem com uma pessoa estudando e a outra podendo trabalhar. Full time. E a outra full time. Só que na nossa época, quando eu vim pra cá, foi uma transição da imigração. Acho que foi em novembro de 2018. Não sei se acho que o pessoal que tá ouvindo vai lembrar disso. Foi em novembro de 2018. E a universidade aqui de Invercargill, que é a SIT, ela não era level 1 para inglês ainda. Então ela não dava direito a nada para você fazer inglês. E aí a minha ex tentou entrar no mestrado, não conseguiu, por causa não tinha uma pós-graduação. Então foi bem conturbado. E a gente acabou os dois vindo para fazer inglês. Eu sem poder trabalhar na época. Ué, mas não podia nem o part-time, 20 horas? Não podia. Na época, quando eu vim, não podia trabalhar part-time. Caraca. Porque a SIT, na época, não era level 1. Então, nem você, nem sua parceira na época conseguiriam trabalhar part-time? Ela conseguiu porque você tem uma coisa que se você tiver um IELTS mais de 5 ou 4.5, eu não lembro agora, você consegue vir para Nova Zelândia, mesmo que fosse em level 2 ou alguma coisa. Mas com a permissão de trabalho. Então dependeria do nível de inglês da pessoa. Isso, você tem que estar com um nível mais avançado. E o seu nível de inglês era mais baixo, então você não conseguiu a nota e aí veio só estudando inglês sem trabalhar. Sem trabalhar, então... Caraca, imagina! Porque quando eu vim com o meu marido, né, a gente veio os dois fazendo inglês também. Só que os dois víamos fazendo inglês e aí os dois poderiam fazer o part-time. Depois ele entrou no curso principal e aí eu apliquei como partner nesse momento, porque eu não vim como partner desde o início, porque ele não veio direto pro curso principal. Então, para eu não ficar sem trabalhar e também sem estudar, porque eu era zerada de inglês, eu vim fazendo inglês e os dois podiam trabalhar part-time. Então, dava certinho, porque eram 40 horas ali pra gente se sustentar, fazer um passeio, alguma coisa assim, juntar também. Então, era tranquilo. Mas eu imagino só 20 horas para duas pessoas. Pesado, é bem pesado, é bem pesado. E outra, você tem todos os custos que você tem que pagar quando você chega aqui. O aluguel e 20 horas para duas pessoas não é suficiente. É suficiente para você viver. Vocês já vieram com uma reserva, né? A gente veio com uma reserva, mas reserva ela acaba. E a gente não veio com uma reserva assim super alta. Super alta. A gente veio com uma reserva bem no limite para se der alguma coisa errada. Na conta. Então foi bem. Quando a gente chegou aqui foi bem complicado. A gente passou por isso, a gente não passou fome, claro, né? Porque estava trabalhando e tinha uma reserva, mas não tinha nenhum luxo. Sim. Como era essa sua vida no início, assim, Flávia? Tipo,
Eu acho que no início é bem mais restrito para todo mundo, mas você estava numa situação ainda além, né? Porque não estava só o restrito normal, mas estava entrando menos dinheiro porque vocês estavam Isso. trabalhando e vocês tinham uma reserva muito baixa. Então, assim, vocês não saíam, vocês... Não, nem saía. A gente ia no Fazia Parque nada. Save, não fazia, a gente não viajava, fazia nada. Por quanto tempo foi essa situação? Foi por mais de... Até eu passar no meu PTI, que eu consegui trabalhar, que eu consegui entrar, ter um nível melhor de inglês. E aí poderia trabalhar. Aí eu poderia trabalhar... O PTI é o teste de proficiência de inglês, tá, gente? Para poder entrar no curso principal, você precisa mostrar que tem um certo nível de inglês. E aí, com esse certo nível de inglês, você também teria permissão de trabalho. Isso na época era assim, né? Hoje não é mais assim. Isso. Aí quando eu fiz o PTI... Isso foi mais ou menos quanto tempo até você conseguir isso? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, 6 meses na pindaíba total. Na pindaíba total, uma pessoa trabalhando. E depois não é assim automático também, né? Aí depois você vai começando a se reerguer, né? Você vai conseguindo, aí depois você vai conseguindo se erguer, ou você vai... e você tem que arrumar emprego, até em primeira entrada, até você se acostumar e pegar... Tudo isso conta bastante, mas graças a Deus passou e foi muito bom. Maravilha. Tem alguma coisa dessa época, desse período, assim, que você se lembra que foi marcante pra você? Ou em algum momento você pensou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Cara, é o medo. O teste de proficiência pra quem tem 0 de inglês, é um bicho horrível. É um negócio, assim, que mexe com todo mundo. Então eu nem conseguia dormir direito, estudava de madrugada, fazendo teste online, fazendo milhões de testes, eu pensava, caramba, eu não vou conseguir passar nesse teste, eu vou ter que voltar pro Brasil, porque eu não vou conseguir ter um inglês suficiente, meu inglês horrível, minha pronunciação horrível, e aí você pensa, puta, eu poderia ter me preparado melhor no Brasil, eu poderia ter feito algo melhor para estar numa situação melhor, mas não tinha mais o que fazer, eu tinha que estudar, e aí e me deixava mais triste ainda, porque toda vez que eu fazia o teste oficial, que era caro pra caramba, a reserva já não era grande. Acho que era $400. $350, eu acho que na época. Hoje eu acho que é 300 e tanto, quase 400, 380, eu acho que é alguma coisa assim. Então é bem caro, imagina, você não trabalhando, você tendo que tirar dinheiro do Brasil. Quantos testes você fez? 4 testes. 4 testes pra passar. 4 testes pra passar. O primeiro teste eu tirei 30. O teste de proficiência, para você entrar no mestrado, você tem que tirar mais de 58 em cada band, em cada skill, que é o writing, o reading, o listen e o speaking. Então você tem que tirar mais de 58 nesse. Aí eu tirei, na primeiro teste que eu tirei, eu acho que foi 30 na média. Sim. Que, tipo, nada. Que já é baixo. Que é muito baixo. Eu tirei 0 em speaking. E tem justamente tem a nota de corte. Mesmo que você tire... Eu tive um amigo, ele é chinês. E eu lembro, assim, ele tava muito ansioso. Foi na mesma época de Herbert, assim, já tinham feito, acho que uns 2 testes. E tava muito agoniado pra passar. E aí, nossa, eu lembro desse dia que me dá um aperto no coração. Porque eu lembro que ele pegou o celular... E aí tava na sala e ele falou, passei! E aí começou a chorar e todo mundo parabenizar ele bastante, porque ele tinha passado. Daqui a pouco, quando ele olhou, a média geral dele, ele tinha passado, mas ele não tinha conseguido passar porque em uma das tasks ele não alcançou a nota de corte. Então, imagina, assim, quando ele olhou direito, assim, a lágrima escorria, assim, sabe? Nossa, foi horrível, foi horrível. Então, tem isso. E é uma pressão pra muita gente aqui, chinês, não interessa de que país você vem, as pessoas vêm com família aqui. Então, tem gente que passa pela mesma coisa que eu passei e com filho, com 2, 3 filhos nas costas. E isso, pra mim, já foi ruim. Imagina, mas quando você tem filho aqui, eu imagino que seja muito pior, porque a responsabilidade... Sim, acho que ainda não é só com você. Não é só com você, né? Então, com uma família ali. Com a família ali, então eu imagino. Então é muita pressão para muita gente. Foi o momento que você acha que foi mais difícil? Foi o mais assim, difícil, com certeza. Foi uma época bem difícil, assim, porque sem condições, dinheiro, e a imigração não perdoa. Eles não perdoam se você não tiver. Vocês
Porque até para renovar o visto, você tem que fazer a comprovação financeira, né? Então tem que ter um dinheiro também ali de reserva. Tem que ter tudo bonitinho. Bem complicado. Tem que ter tudo bonitinho. Tá, mas aí passou essa fase, você conseguiu finalmente passar no PT depois da quarta tentativa. E qual foi o seu primeiro emprego depois disso? Cara, posso trabalhar agora. Aí você correu atrás de trabalhar logo, né? Primeiro dia eu consegui emprego. Ai, que massa! A primeira entrevista que eu fiz foi num restaurante chamado Paddington Arms, aqui na Invercargo. Eu fui lá, falei com eu fui todo bonitinho, fui no restaurante, eu fui de terno e tal, fui falar no restaurante pra Kitchen Hand, e eu fui de terno, legalzinho, falar com a dona. Cara, ela perguntou pra mim se eu entendia de cozinha, eu falei que... Não. Falei que um pouco, porque do Brasil eu fiz um curso de 5 horas, algumas horas de curso lá no Brasil, porque eu sabia que... O que você fez no Brasil para se preparar para cá? Foi um curso de culinária, mas foi de algumas horas só, mas era de pratos quentes, alguma coisa assim. Legal. Só pra falar que eu fiz. Sim, só pra falar. Pra ter no seu currículo. Só pra ter no currículo que eu tentei fazer alguma coisa, que eu entendo alguma coisa lá. Porque pelo menos eles me explicaram como fazer a mise en place, esse tipo de coisa. Então você já veio focado em emprego, assim, em cozinha, essas coisas. Porque eu sabia que você vindo pra cá, eu não vou entrar direto no meu. Não, claro, mas eu digo assim, porque existe, sei lá, tem gente que faz curso de barista, tem gente que tá entendendo, então você já foi meio que, né, pra esse tipo de vaga, né? Isso, eu já de fui. Cozinha. Porque eu não odeio trabalhar braçal. Então eu falei assim, mano, eu não vou trabalhar nem de fudendo. limpeza, nem fudendo, eu vou. Nem fudendo, eu vou trabalhar braçal, velho. Eu vou pra cima da cozinha, que é que pra mim, barista, bar, pra mim, eu acho que esses são os trabalhos assim que mais me identificava, que não era o meu trabalho mesmo na área de projetos, que eram os trabalhos assim que eu me identificava, que eu sabia que seriam mais acessíveis, porque você vem para você estudar full time e você não tem condições nenhuma de você entrar numa empresa nos dias de trabalhos normais. Sim, você tem que trabalhar em horário alternativo, você tem que trabalhar final de semana, depois do horário, e isso é normal. Isso todo imigrante que vem pra cá tem que ter isso na cabeça. Você não vai chegar aqui e vai ter alguém oferecendo emprego pra você na mesma área. Só se você tiver um skill muito grande, talvez seja médico, você já seja inglês, esse tipo de coisa. Sim, claro. Um doutor, você acaba conseguindo entrar e fazer direto o que você E olhe lá, né? E olhe lá ainda se você vai conseguir fazer isso, porque tem algumas regras que você tem que... E curso você precisa ter da Nova Zelândia. Exato. Então... Aí eu falei assim, eu vou me focar em uma coisa que eu sei que não é tão difícil. Que é difícil. Mas que você achava que você segurava a onda. Que eu conseguiria segurar a onda porque eu não queria trabalhar carregando peças de barco. Você já tinha tido alguma experiência de trabalhos assim lá no Brasil, Flávio? Olha, não. Sempre trabalhei no escritório, desde os meus 14 anos eu entrei, eu era jovem aprendiz, eu comecei. Legal. A minha carreira lá foi na área de escritório, comecei como office boy e tal, esse tipo de coisa. E aí fui crescendo dentro da empresa. Legal, então você veio zerado desse tipo de experiência também, então foi tudo novo pra você, foi né? Foi tudo novo, mas eu sabia que eu ia passar por isso. E como é que foi, assim, o primeiro dia de trabalho, a primeira semana, assim, o que você achou? Eu acho que eu ficava, assim, impressionado, porque primeiro que trabalhar numa cozinha não é fácil, acho que pra quem é cozinheiro e chefe, esse tipo de coisa não é fácil, e eu era o kitchen hand, é o relé, né? O cara que não manda nada da cozinha, faz tudo. Você, tipo, corta as coisas todas, faz as preparações, mas você não cozinha, você lava a louça. Lava a louça e, por exemplo, eles mandam cortar cebola, você tem que cortar cebola, manda lavar uma panelona, você tem que lavar, manda colocar água na batata, você tem que colocar. Você teve alguma dificuldade com o inglês? Porque quem cozinha é tudo muito busy, muito rápido, eles falam rápido, né? Muita dificuldade no começo e eles não tinham tanta paciência, assim, na cozinha, porque é um environment que é muito rápido. Você tem que ser muito 3 horas de trabalho muito ferrado. É bem puxado. Bem puxado, porque não é um trabalho de 8 horas, onde você tem tempo de outra pessoa te explicar o que é e tal. Na hora do vamos ver ali, 3 horas, você trabalha 3 horas, mas parece que você trabalhou 40. É bem puxado. Bem puxado. Em pé, o tempo todo ali na correria. Correndo, fazendo sobremesa, e a mesa te esperando, e tava... Então o environment é muito difícil.
Então eles não tinham tempo de me explicar coisas simples da cozinha. Teve uma situação que eles me... Tem uma palavra, tem um whisky, aquele negócio que você mexe no... Você sabe o que é whisky? Na cozinha. Na panela ali. Pra fazer bolo, sim, e eu achava que era whisky de bebida. Que é tipo fouet, né? É o fouet aqui no Brasil. Lembrei o nome. Cara, e na correria, o chefe chegou e falou assim, pega um whisky pra mim. Cara, e eu procurando um whisky de bebida. A bebida... a porra do whisky. Cara, eu rodava e eles não entendiam o que eu tava falando. E eu rodava pra caramba lá, ia na cozinha e procurar, e aí, cara... Aí eu falei assim, aí eu cheguei pro outro, falei assim, eu tô achando uísque, cara. Aí ele falou, mas que uísque você dá pra ver? Gente do céu. E que uísque você tá procurando? Não, pra beber, não. Ele falou, não, cara, não, isso aqui não tem nada a ver, é isso aqui. No final deles deram risada, tipo, quando acaba... Assim, quando acaba o experiência que relaxa e aí isso, quando acaba as mesas e tal, depois a gente começa a lembrar das coisas e eles começam a dar risada. E aí você tem que dar risada dessas coisas, porque são experiências pro resto da vida. Nunca mais você vai esquecer. Nunca mais eu vou esquecer o que é uísque na minha vida. Não é uísque de beber, gente. É o uísque da cozinha lá que vocês têm que... Do fouet lá. Do fouet, eu nem sei o nome daquele negócio em português. Eu nem ia saber que uísque era... Que porra é essa, gente? Tá, e depois desse emprego, você passou quanto tempo nesse emprego e depois você foi pra onde? Eu trabalhei, eu acho que 6 meses nesse emprego e aí comecei a trabalhar na Tuatara Lodge, que é o pub e tem o backpacker, né? E aí eu comecei a trabalhar, e eu fiquei... E por que você saiu do Antigo e foi pro Tuatara? Porque o Tuatara era mais... consegue ter contato mais com o público, lá não era um restaurante, lá é o foco lá é o café e é mais, não é tão corrido e você consegue mais horas. Entendi. Então você tinha melhores possibilidades ali, era um emprego talvez mais tranquilo e talvez você pudesse ter contato com o público também para treinar o inglês. Para treinar o inglês, exatamente. Esse era o meu foco, treinar o inglês. Legal. Então, no Tuatara você consegue, no café, diferente de um restaurante, quando você trabalha no café, normalmente o café abre das 8 horas da manhã até 3 horas da tarde, ou se for um café e bar, vai ser das 8 horas da manhã até meia-noite, então você tem possibilidade de ter mais horas. No restaurante, não. O restaurante, ele abre, para jantar, ele abre 6 horas da tarde, vai fechar 9 horas, no máximo 9 horas da noite, então você ali tem 4 horas de trabalho, enquanto no café você consegue ter muito mais horas de possibilidade. Entendi. E não é tão corrido como no restaurante. Então você não fazia 20 horas a princípio? Você não conseguia fechar as 20? No restaurante chegava próximo daquilo, mas quando tinha, por exemplo, tem um benefício que quando você... Acho que o Herbert, você deve ter passado por isso. Quando você está em férias, você pode trabalhar full time para quem está estudando. Então, eu conseguia trabalhar próximo disso, mas quando eu estava de férias eu não conseguia no restaurante. Entendi. E no Tuatara, no café, depois você conseguia? Conseguia. Você fazia quantas horas lá? Fazia 30 e poucas horas. Legal. Aí ajudava muito. Sim, com certeza. É uma grana entrando, né? E era mais tranquilo de fato? Você achava que era e era? Era mais tranquilo, porque era um environment diferente, entendeu? Então era mais... Você esqueceu como fala a palavra ambiente, né? Eu percebi isso. Era ambiente mais... É verdade. Ele tava falando a palavra. Qual que é a palavra? Mas é um ambiente mais tranquilo, você consegue ter e era mais... Tem momentos mais tranquilos do que os momentos de pegados de um restaurante. Mas lá você também era kitchen hand? Eu era kitchen hand, mas lá eu tinha a possibilidade de servir, então você serve o café, você conversa, tem contato com o cliente. E aí eu acabei depois, eu comecei a servir, ficar no bar também, à noite lá, porque era um restaurante, era café e bar. Então, para quem é aqui de Invercargill conhece bastante, é um lugar bem legal para você tomar uma cerveja e tal, então eu fiquei mais no período da tarde, que era o período onde funcionava o bar. Aí você servia cerveja, trabalhava com as pizzas. Legal. Foi bem legal. Então foi uma experiência bem legal. E foi aí que eu consegui desenvolver bem melhor meu inglês, porque... Foi por conta do trabalho, você achou? Foi, eu acho que o trabalho ajudou muito. A gente tem que falar... Porque quando você tem
colegas, e os seus colegas são kiwi ou são de outras nacionalidades, você é obrigado a falar inglês. E você tem os clientes que são kiwi, então você tem que falar inglês. Você é obrigado a falar, você é obrigado a destravar, e aí você começa a melhorar bastante. E esse é todo o propósito da gente vir pra cá, né? Porque é uma imersão realmente na cultura, no inglês, e fica muito mais fácil e rápido o aprendizado. A gente acelera bastante. Como foi que você conseguiu esses empregos? É site? Alguém indicou? Olha, o primeiro eu fui... Alguém falou pra mim que que tinha uma no Paddington. Eu fui lá, e a experiência é ir lá e bater na porta. Os empregos, assim, que não são empresas grandes, normalmente você tem que ir lá e falar com o dono, é o dono. Então, você está aqui no interior da Nova Zelândia. Então, você tem... A maioria dos cafés, quem faz a entrevista é o dono, é o dono do café, é o dono do restaurante. Mas então você não fez uma aplicação prévia, você foi lá, levou o currículo, conversou e tal. Isso, legal. O Tuatara foi assim também? O Tuatara foi assim. Você soube que estavam precisando e foi lá. Exatamente. Legal. Isso é bem importante de falar. Eu acho que faz muita diferença mesmo a gente ir bater em empresas menores, claro, né? Ir bater na porta, se apresentar, falar. Acho que isso mostra... Já mostra, assim, uma proatividade de alguma forma e tudo, né? É bem legal. Ô Flávio, e preconceito, você já sofreu aqui? Teve uma vez que a gente estava andando na rua, eu, minha ex e um amigo, um flatmate que a gente estava na época, e aí a gente estava conversando em português, e passou um cara de bicicleta falando, vocês têm que falar inglês porque vocês estão aqui na Nova Zelândia. Cara, isso foi... Só que eu sou da quebrada, velho. Cara. Na hora que o cara falou isso, já comecei a xingar e começou a discussão, e ele parou e ele começou a ficar com medo, porque ele esperava, muitas vezes aqui na região, o que acontece? Eles falam isso para outras culturas, por exemplo, para chineses, assim, e os chineses, eles não têm essa cultura de... São mais quietinhos, né? Eles não têm essa cultura não de brigar, mas de, tipo, não aceitar esse tipo de coisa, entendeu? E aqui, brasileiro, eu não saí do Helena Maria pra vir pra um kiwi aqui ser preconceituoso comigo, não. E aí tu começou a xingar o cara? Começamos a discutir. Mas você foi pra cima, assim, tipo de briga, não? Não, pra cima de briga, mas falando você é um cheat, você é um fuck, esse tipo de coisa, foi um monte. Você pode xingar em português, não, não? Inglês. Porque em português eles não entendem, tá tudo certo. Mandei se ferrar, mandei pra aquele lugar, mas entendeu? Mas foi uma situação bem assim que a gente ficou... Eu, graças a Deus, eu discuti com ele, assim, eu falei o que eu queria falar. Se eu tivesse ido triste, eu acho que teria sido pior. Se eu tivesse só sofrido o preconceito e não tivesse falado nada, né, no momento, eu acho que pra mim seria pior, porque eu ia segurar aquilo pra mim. Mas como eu discuti, ele ficou meio assim, ele saiu todo desnorteado, porque ele não esperava a situação, e provavelmente ele não ia fazer isso com a outra pessoa, porque ele ia saber que a reação não ia ser ficar quieto ou só escutar quieto. Então, acho que eu fiquei melhor. Eu falei assim, mas eu tenho certeza que isso não é uma coisa normal. Não, eu nunca passei por isso aqui, sabia? Numa empresa que eu trabalhei, uma época de costura, eu tava conversando em português, brincando com uma argentina, na verdade, pra ver se ela entendia o português ou não. Meio que na brincadeira, e não de fato conversando ali. E aí o resto era tudo kiwi, e uma das senhoras se incomodou. Ela falou, é rude vocês falarem em português quando ninguém aqui fala português, vocês deveriam falar inglês. Mas assim, ela foi educada no falar, ela não foi grossa e tal. E eu concordo, assim, é diferente do seu caso, porque você estava na rua, só estavam vocês, e vocês podem sim falar na língua de vocês. A gente tem o direito de falar na nossa língua. É diferente que eu estava num ambiente de trabalho, com outras pessoas ali ao meu redor, e de fato, quando você fala uma língua que aquelas outras pessoas não entendem, é um pouco constrangedor. A pessoa pode estar falando mal de você, enfim. Você consegue entender. Exato. Mas no meu caso foi algo assim, eu não peguei isso pra mim, eu não acho que a região é uma região preconceituosa, porque eu tenho
milhões de amigos kiwis aqui e todo mundo maravilhoso, pessoal Aham. maravilhoso, que me ajudou bastante. Foi um caso isolado, Foi né? um caso totalmente isolado, mas que não peguei, não é algo da região. Aham. Tá, 7 meses lá trabalhando, com várias experiências, aprimorando ali um pouco do seu inglês. E como é que foi pra você conseguir o seu Nesse tempo desses 7 meses, você tava estudando o curso principal. Isso, porque Seu curso qual era e quanto tempo durava? é 1 ano e meio de mestrado. Certo. Era o mestrado em Apply Manager, Aham. que dá direito depois a 3 anos de visto Maravilha. aqui na Nova Zelândia. Uhum. Então, eu estava fazendo o meu mestrado, terminei o mestrado e começo a fazer a pesquisa, porque você faz 1 ano de mestrado e 6 meses de pesquisa. Para o projeto final. Porque é o projeto final, que é a tese, né? Uhum, Então, sim. que aí você faz E você estava nesses 6 meses de pesquisa quando você conseguiu esse seu emprego atual ou não? Você já tinha formado? Já estava nos 6 meses de pesquisa. Uhum. Então foi bem, assim, uma época bem corrida, assim, pra... Nossa, você devia estar bem louco pra pra fazer a pesquisa pro projeto. Pro projeto. E como é que surgiu esse emprego? Você já estava procurando outras coisas na área? Porque eu Como é que foi? sempre pude trabalhar só part-time aqui enquanto eu estava fazendo o mestrado. Algumas pessoas, quando vêm fazer mestrado, elas recebem o visto de full-time. Isso. Já Uhum. full-time quando começa. Não sei porque a pessoa que avaliou o meu visto pro mestrado me deu direito só de part-time, Aham. não de full-time. Então eu fiquei todo o tempo, esse 1 ano que eu fiquei no mestrado, fiquei trabalhando part-time sem poder trabalhar full-time. Uhum. Que era uma coisa justa, porque eu também não teria condições de trabalhar full-time, porque o mestrado é full-time. O mestrado você começa às 9 horas da manhã e termina 4 horas da tarde, então é difícil você ter um trabalho full-time. Sim, aham. E aí eu comecei, aí quando eu terminei o meu mestrado, aí eu comecei a aplicar para vaga, demorou 2 meses para vagas que é da minha área de projetos, e eu consegui essa vaga no banco aqui, que foi bem legal. Ah, que massa. Mas como é que você achou essa vaga? Como é que foi o processo também para que você conseguisse ela, enfim? Eu fiz algumas entrevistas, graças a Deus eu consegui algumas entrevistas, porque e foi algo bem bacana. Quando você fala algumas entrevistas em outras vagas, para outras empresas. Para outras empresas, eu estava começando a fazer algumas entrevistas e foi Sempre bem nessa área, Flávia? Foi. Desculpa, que profissão é essa? É de gerente de projetos. Então você começa tudo na área de projetos, você começa, eu estava procurando na área eu podia ser um business analista, eu comecei a buscar como business analista, que é um analista, né, uma analista de projetos, e eu não estava recebendo resposta. Uhum. Aí E isso era o que você tinha experiência no Brasil, seu background? Então, meu background era de gerente de projetos. Especificamente de gerente de projetos, que é o que você é hoje. Isso. Legal. Aí eu comecei a buscar porque eu falei assim, eles não vão me pegar direto como gerente de projetos. Uhum. Eu fui e falei assim, não, vou como analista para ver se consigo. Só que ninguém me chamou. Ninguém me chamava para entrevista nenhuma. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a aplicar também para vaga de gerente de projeto. Aí eles começaram a me ligar. Ah, que legal. Porque eu acho que o que estava acontecendo meu currículo era, eu acho que eles olhavam de uma forma, para analista, eu não ia querer ficar por muito tempo. Uhum. Então eu acho que era over. Porque o analista, ele é abaixo do gerente de projetos. Isso. Então, você estava tentando mais baixo primeiro, porque você estava começando, né? Eu começando aqui na Nova Zelândia, eu falei assim... Isso. Então, você estava mirando um pouquinho mais baixo para ir crescendo, ganhando espaço, mas eles te achavam overqualificado, né? Isso. Com certeza eles estavam vendo como overqualification. E aí eu comecei a procurar e eu comecei a ver entrevistas, assim, de alguns lugares, como Christchurch. E aí foi uma época, assim, que começou a dar motivação e eu falei, opa, existe uma chance. Quando você é chamado para uma entrevista, entre 50 currículos, eles chamam 2 ou 3. Isso. Você tem a chance de passar ou não, mas pelo menos você está na entrevista, eles pelo menos olharam para o seu currículo e viram alguma coisa. E viram potencial ali, né? Legal. Potencial ali. E como é que eram as entrevistas, Flávia? A maioria foi por Zoom, né? Porque a maioria era em outras cidades. Em outras cidades, mas era assim, para mim, assim, era um momento muito de nervosismo. Imagino. Porque era algo assim, um sonho de trabalhar aqui em outro país. Quando você sai do Brasil, quando você sai do Brasil, eu sempre tive um pensamento assim, não, eu vou trabalhar e eu estou preparado para trabalhar
com restaurante. Aham. Se acontecer alguma coisa de conseguir na minha área, porra, É lucro. Aham. é lucro. Então foi algo assim que eu fiquei... Aí eu comecei a fazer entrevistas, bastante entrevista, e apareceu uma vaga na mesma cidade que eu tava, que é em Invercargo. Foi a única vaga que apareceu de gerente de projetos, acho que em todo o processo que eu tava procurando. Aham. Que era num banco aqui de Invercargo. No único banco que tem o head office em Invercargo, Aham. da Nova Zelândia. E aí eu falei assim, vou aplicar. A chance de conseguir, quase zero. Você não acreditou muito, mas você Não. aplicou porque Tem que tava ali. aplicar, você vai Aham. aplicar. Sim. Não, você já tem. Aham. Aí eu apliquei, e aí eu fiz uma cover letter bem legal, bem específica pro banco. E isso é bem importante também, eu acho que o pessoal focar na cover letter, isso é uma... Você lembra mais ou menos o que você falou na sua cover letter, assim, tipo, o que você acha que foi legal? Tem algumas coisas, por exemplo, que eles falavam, assim, que você entende de pessoas que estejam com outros gerenciamentos, que sabem vários tipos de metodologias diferentes de gerência. Eu estava fazendo a minha pesquisa em diferentes metodologias Legal. de Então, projetos. bateu, então, né? Bateu, eu falei, exatamente, foi no sangue ali. Falei, conheço de tal metodologia, conheço dessa metodologia, conheço dessa metodologia. E estou legal. fazendo a minha pesquisa em metodologia na Nova Zelândia. Que legal. Então, eles viram que, além do background, você tinha exatamente aquilo que eles estavam buscando, Exatamente, né? eu já tinha conhecimento ali do que eu estava buscando. E aí eu fui chamado para fazer entrevista e foi assim, tipo, foi assim, muito bacana. E... Como é que foi a sua entrevista? A essa altura, obviamente, você já tinha um inglês legal, né? Para se comunicar. Melhor. Mas ainda assim, a gente estava conversando aqui antes, né? A gente treina na base e ainda não é perfeito. Ainda tem coisa que a gente esquece, não vem na memória na hora, a palavra. Eu tô 2 anos aqui, eu não tô 10 anos. Né? E como é que foi, assim, pra você? Porque, assim, uma vaga muito importante dentro de um office, pra ser gerente ali de projetos. Como é que foi essa parte da entrevista pra você? Você acha, assim, como é que você conseguiu se sair bem, mesmo com algumas limitações? Graças a Deus, eu acho que uma coisa que foi muito importante foi o meu chefe, que é hoje. Ele é uma pessoa totalmente humilde. E isso me ajudou muito para me deixar confortável e eu poder falar da minha experiência. Então, foi uma entrevista que eu fiquei mais confortável, porque primeira entrevista que eu tinha feito pessoalmente, as outras entrevistas que eu tinha feito até então foi por Zoom, porque era de outras cidades. Foi a primeira entrevista em Invercargo, então tive a possibilidade de fazer pessoalmente. E aí o meu chefe, ele já chegou, ele sabia que eu era brasileiro. E uma coisa bem legal, já teve uma pessoa no banco que trabalhava, que era brasileira. Que legal. Que trabalhou há muito tempo e ele sabia e ele confiava nos brasileiros. Isso é muito bom, né? A gente é muito bem quisto aqui, assim, profissionalmente falando. A gente gosta de trabalhar bastante e isso traz um background positivo, assim, pra nós brasileiros. Flávio, a gente tá bem pertinho de encerrar o programa. Caramba, já? Tá vendo? Você tá vendo? Eu falei pra você. E eu queria saber, o Jean perguntou lá no meu Instagram, inclusive quem me segue lá, @jornalista Rafaela com 2 L's. Como é seu Instagram, Flávio? Não lembro. Você não usa, né, direito, não, assim. Tá, então só me segue, não segue o Flávio, não. @jornalista Rafaela com 2 L's. Lembra de seguir as redes sociais da rádio também, Radio Southland, em todas as plataformas. E no Facebook a gente tem Conexão Sul-Americanis, onde a gente coloca depois sempre todos os programas por lá, algumas notícias para os brasileiros também, é bem legal. Flávio, pra gente encerrar aqui, respondendo a pergunta do Jean, que perguntou lá no Instagram, o que exatamente você faz no seu trabalho? Como é o seu trabalho? Mas você vai ter que falar rápido. Você vai falar rápido, alright. Lá eu cuido de todos os projetos de Risk and Compliance, que são para deixar o banco de acordo com as obrigações da Nova Zelândia. Então, são, por exemplo, se a gente tem mudanças de empréstimos, eu tenho que fazer um projeto para se adequar ao governo com as novas obrigações, a lei do consumidor. Mesma coisa que tem no Brasil de lei do consumidor, aqui também tem. Então, e os bancos, toda vez que você tem algumas mudanças de leis, os bancos têm que se adequar a essas leis que estão... E é você que vai atrás disso ou eles te passam as demandas? O governo, eles publicam e falam quando vai ser
os bancos vão ser obrigados a seguir. Eles dão um tempo de transição, onde todos os bancos da Nova Zelândia precisam se adequar. Alguns são projetos simples, alguns são projetos gigantes, onde você tem que mudar a característica inteira do banco. Então, esses são os projetos que eu cuido lá. Então, hoje hoje tem alguns projetos em andamento, mas já consegui alguns, já fechamos alguns e assim vai. Então, é isso que eu sempre trabalhei na área de projeto, nunca fui na área do banco, mas estou bem feliz, estou bem... Ah, que legal, bom demais, Flávio. Como é que você, olhando hoje para trás, há 2 anos e meio atrás, quando você chegou aqui e aquela situação toda de estar no perrengue, de não poder trabalhar e depois trabalhando ali na cozinha, isso e aquilo, e tipo, olhando um pouco de toda a sua trajetória, como é que você definiria a sua trajetória, assim, e como é que você olha pro Flávio de antes e pro Flávio de agora? Olha, eu acho que eu tô bem mais maduro na questão de... pessoal, tô bem mais maduro, muitas coisas aconteceram, humildade também você muda, porque você já é humilde lá no Brasil, mas quando você vem pra cá, você tem que trabalhar em empregos assim, você dá um baque, a gente tem que se transformar, quando a gente tem que aceitar isso, e aí você conquistar essas coisas de novo, você ir conquistando aos poucos, é uma satisfação muito grande, é uma renovação muito grande estar aqui. Eu me sinto hoje bem feliz e satisfeito com o que eu conquistei, com os amigos que eu conquistei. Tenho vários amigos da igreja, amigos do trabalho, da comunidade brasileira. Então, ter essa conquista de novo, porque a gente sai do Brasil e vem para cá com zero, e ter amigos que você pode contar, ter um emprego que você é muito similar com o que você fazia no Brasil. Então, isso, em apenas 2 anos, isso me deixou bem feliz, que eu consegui fazer isso. É claro, tem outros objetivos, que todo mundo tem futuros objetivos, mas já me deixa muito feliz que eu consegui chegar nessa posição que eu estou hoje. Perfeito, maravilha. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, bom demais, a gente está encerrando aqui o programa, acho que a sua história inspirou aí muita gente, divertiu também, foi muito gostoso.